Esse é um erro muito comum, a pessoa tem R$1.000 e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e aí o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, ela não gera renda suficiente para reinvestir e tampouco vê rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim... Ibovespa. Exatamente, seria mais fácil comprar um ETF. O trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas 5 boas empresas para você monitorar. E por que isso? Luiz, e agora para você, vocês têm uma filosofia de investimentos, né? Qual que seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barça, eu quero seguir a filosofia de investimentos da AGF? Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? Né? O que você diria para essa pessoa? Qual que é o passo inicial? Acho que o passo inicial, na verdade, ele nem acontece na bolsa, ele acontece na renda fixa. Eu sou da crença de que, acredito muito que a pessoa tenha que ter sim uma reserva de emergência. E aí ia depender, obviamente, das finanças pessoais de cada um, mas pelo menos uns 6 meses de salário, para que caso alguma coisa aconteça, e emergência não escolhe CPF, não escolhe hora, emergências simplesmente acontecem, e você precisa evitar ao máximo ter que vender por obrigação as suas ações, porque muitas das vezes você pode ter que se desfazer de um bom ativo, mas por um preço menor do que você pagou. E aí, obviamente, não vai ser culpa do mercado, vai ser culpa de uma falta de planejamento de quem está investindo. Então, sempre procurar fazer essa reserva de emergência para aumentar, mitigar os riscos, né, de você não ter que sair no meio do caminho e amargurar perdas aí indesejáveis com o mercado. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre procura essa renda extra, enfim, mas não existe nenhum tipo de garantia. É um mercado de renda variável. Enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? As pessoas geralmente fazem o contrário. Se jogam do avião e no meio do caminho... Tenta pegar. Quando vai ver, tem super pouco tempo para ter margem de manobra, né? E acaba não sobrevivendo, né? Então, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo. Ser conservador e ter ali um dinheirinho na sua renda fixa. Você tem? Eu tenho também. Então, poxa. E não fica na minha corretora porque é uma tentação. Fica aquele dinheiro paradinho ali. Vou comprar uma taezinha e depois eu devolvo. Essa é uma boa dica. Você tem a sua reserva de emergência separada. Isso, eu tenho a minha reserva de emergência separada. Num banco AAA, enfim, também. Como é uma emergência... E assim, às vezes as pessoas ficam tentando mendigar, 1%. Eu vou para esse aqui, para esse banco médio, que você não sabe nem a Basileia, não fez uma diligência prévia. Eu vou em busca de 104, 105, 106, 109, como, por exemplo, o que aconteceu agora com o Fundo de Reserva de Emergência do Nubank, né? E por causa desses poucos, né, enfim, desse pouco ganho, a pessoa acaba perdendo um dinheiro que, de fato, ele precisaria de uma liquidez, né? Eu gostei, fica até uma ideia, né, para os bancos aí, criarem um produto que tem liquidez diária para você deixar sua reserva, mas só consegue tirar mediante atestado médico, né? Excelente. É uma boa, né? Mas a gente costuma falar que as pessoas pensam em emergência como se fosse algo ruim, mas pode ser algo bom. Eu falo o seguinte, se você receber uma proposta, né, de trabalho fora do país, sabe? Se você quer fazer um curso fora, né? Poxa, e aí tá no momento ruim para você resgatar suas ações, qualquer outros ativos que você tenha na carteira, pode ser uma boa você utilizar a reserva de emergência. É um motivo bom também, né? Então... Promoção de Kit Kat também. Promoção de Kit Kat, né? Então, exato, né? Agora, montei a reserva de emergência. Segundo passo. Legal. Segundo passo é começar a analisar, porque acho que o trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, imagina um iniciante, nunca viu nada de bolsa, ele chega no universo de mais de 400 empresas listadas e qual perspectiva que você vai ter que essa pessoa vá analisar? Imagina, gente, nunca. Então, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas 5 boas empresas para você monitorar. E por que isso? No início, dificilmente você vai conseguir acompanhar muitas empresas. Eu estou no mercado desde 2014, eu trabalho desde 2012, eu tenho 15 empresas na minha carteira e já estou no meu limite, assim, não consigo acompanhar mais do que isso.
Então, se você quiser fazer um stock picking, que é uma carteira ativa, ou seja, você selecionar suas próprias ações, eu focaria em 5 empresas no início, né? E eu acho que esse é um erro muito comum. A pessoa tem R$1.000 e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e aí o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, ela não gera renda suficiente para reinvestir. E tampouco ver rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim... Ibovespa. Exatamente. Seria mais fácil comprar um ETF, né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso, né? Sim. Então, eu selecionaria 5 boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante. Porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída e não do valor financeiro que você aportou. Perfeito. Né? Então esse é um primeiro passo. Isso é muito legal, muito legal mesmo, porque tem gente que fala o seguinte, poxa Gui, mas a gente está entrando num período político, né, e talvez econômico super desafiador, e aí eu não quero investir em ações, porque eu vou olhar lá o meu patrimônio, se a gente olhar o que aconteceu lá no governo Dilma II, né, ali no final do Dilma I, Dilma II, a gente vê que, o Ibovespa ficou parado e eu não evoluí financeiramente. Eu falo, poxa, vamos mudar a sua ótica? Vamos fazer o seguinte, ao invés de você olhar o patrimônio que você tinha, vamos dar uma olhada na quantidade de ações que você adquiriu durante todo esse período, na quantidade de fundos imobiliários que você... Não vou falar esperto dele, na quantidade de fundos imobiliários que você adquiriu. Calma lá. Né, ou fundos imobiliários ou ativos de renda fixa que você adquiriu ao longo desse período. Poxa, você acumulou uma quantidade muito grande de ações, de ativos nesse período. Então... Nesses momentos desafiadores, né, principalmente, que você não fica super empolgado e tal, você pensa em desistir, dá uma olhada na quantidade. Isso é muito bacana. Exatamente. Né? E no fluxo de dividendos pingando também, né? Perfeito. Isso dá um certo conforto para quem está começando também. Perfeito.